Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Amém, Fiat. Volume 11, trecho 127. 3 de agosto de 1916. A cada ato que a criatura faz, é um paraíso a mais que adquire para o céu. Continuando meu habitual estado, meu amável Jesus se faz ver por um instante, ou diz só alguma palavra e foge, ou então se oculta em meu interior. Recordo que um dia me disse: minha filha, eu sou o centro e toda a criação recebe vida deste centro. Assim que eu sou vida de cada pensamento, de cada palavra, de cada ação de todos. E as criaturas se servem desta vida que lhes dou para tomar ocasião de me ofender. E dou vida, eu dou vida. E se elas pudessem, me dariam morte. Jesus é a vida de cada ato, né? De cada pensamento, de cada palavra, de cada ação de todos. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém. Vivemos por Ele e deveríamos viver para Ele, a corresponder ao amor dele, como disse, né, no trecho anterior. Mas na nossa liberdade, nos tornamos ladrões de Deus. Recebemos, como ele mesmo disse, ele dá a vida, e se as criaturas pudessem, dariam a ele a morte. Mas dele recebe tudo. Como disse, né, a criatura, né, a nossa humanidade, assim como a humanidade de Cristo, foi um véu para a divindade. Né? O que nos mantém, o que nos sustenta é o divino, o querer divino. Né? E aí o grande problema, né, do pecado de Adão, quando colocou a divina vontade à parte, escolhendo fazer e viver a sua vontade, a sua maneira. Né? Então, enquanto no tudo se pôs fora e se encontra, então, no nada, né? Na sua miséria. Enquanto se podia ser tudo com Deus, passou a ser um nada. Né? E aí contraiu para si e toda a humanidade a morte. Né? E toda, enfim, infinitude, né, de males e vícios e paixões e desordens e pensamentos de culpa e tudo mais. É como que é bem verdade, né? A vontade humana sem Deus é o diabo, né? É a encarnação do mal em nós, porque assim como Jesus está dizendo, se pudessem, me dariam a morte. E é isso, matamos, né, a vida divina, matamos o Jesus que quer viver, desenvolver em nós. Matamos quando renunciamos à vontade de Deus para ficar com a nossa vontade. Os abortos divinos, como vai dizer, né, no livro do céu. Quando nos negamos a fazer os atos, né, voltados a Deus, voltados à maior glória de Deus,
né, com o fim último e único de agradar a Deus. É claro que aqui já vai caindo, né, chegando aos conhecimentos da divina vontade. Quanto maior a consciência, o conhecimento, mais completo, né, é o ato, né, inteiro e perfeito, aonde ser esses atos, conforme vamos trilhando esse caminho, né, de conhecimento da divina vontade, e como foi falado lá no convite aos 31 dias com Maria, né, que Nossa Senhora vem e suplanta o que falta, né, nos nossos atos de conhecimento e, portanto, uma entrega completa e autêntica, né, perfeita, íntegra a Deus. Nossa Senhora suplanta, Nossa Senhora completa. Né? E à medida que vamos caminhando, vamos tendo entendimento, até mesmo nas frustrações, nos fracassos, nas quedas, passamos a ter tudo, a ocasião para desenvolver e crescer nesse conhecimento, né? E a humildade de reconhecer sempre, né, o nada que somos, o quão dependente de Deus somos, e então nos lançar sempre cada vez mais, né, nesse infindo mar de amor, né, do querer divino. Como dizia no trecho anterior, né, essa gota que é lançada no mar e não mais pode, né, ser encontrada, né, se fundiu a ele. Né? Deus é tudo, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Né? Continuando, recordo também que rezando para que diminuísse os flagelos, me disse: filha, acreditas tu que seja eu quem quer açoitá-los? Ah, não, não é. Mas é tanto o amor que toda a minha vida a confortei em refazer o que o homem estava obrigado a fazer diante da majestade suprema. E como meus atos eram divinos, multipliquei-os em tantos para refazer por todos e por cada um, em modo de encher céu e terra e deixá-los em defesa do homem, né? Os atributos divinos aqui, a humanidade de Cristo. Né? Ó feliz culpa de Adão, né? Como vai cantar a igreja, a qual nos trouxe tão divino redentor, né? Esqueci a palavra correta que se diz, mas é isso, a qual nos trouxe o Verbo encarnado. E agora, com os méritos dele, os atributos dele, podemos, né, vencer toda a potência, né, toda a investidura da nossa vontade humana, né, do grande mal que está dentro da criatura. Né? Não se tem que combater o demônio que está fora, né, a qual se dá tanta atenção, mas aquele que é o pior de todos, que se encontra dentro, né, que arrasta a criatura para o egocentrismo, né, o eu, a soberba, a obstinação, né, a viver as palavras da serpente, né, não servirei. Mas aqui Jesus fez, né, tanto amor que toda a minha vida a confortei em refazer o que o homem estava obrigado a fazer diante da majestade suprema, né, que não era outra coisa senão corresponder ao amor de Deus. Né, como dizia lá no trecho de ontem, né, que foram as duas frases que ataram Luísa, né, que ata a humanidade, né, a não desesperar, né, a não abandonar, a não fugir de Deus. Diante da pergunta quem eu sou e quem és tu, né? Quem é você e quem sou eu, né? A criatura vendo, reconhecendo isso,
né, tende a fugir de Deus, mas tais palavras, como ele diz, né, qual é o meu amor para a criatura, né, para contigo, e qual é a sua correspondência para mim, né? Então ele mesmo nos chama a o amar de volta, a corresponder, né? Como foi dito, né? Jesus uniu de novo o céu e a terra, abriu-nos as portas do céu, mas não basta só a redenção, a salvação, mas quer de nós hoje essa santificação, né? Essa intimidade, essa união com Ele, já hoje em vida, vivermos a eternidade já tendo iniciado ela já hoje aqui, né, com total consciência e conhecimento das verdades divinas, né, e aqui nos unindo a Ele, aos atos dele, como diz, né, da escada de ouro, da escada de madeira, não subirmos para a escada de madeira, não buscar méritos próprios, mas os méritos dele, né, a vida dele, completar em nós os sofrimentos que faltaram na paixão de Cristo, dar continuidade em nós à vida humana de Jesus, né, nos atos, realizando os atos, divinizando, né, por nós e por todos os outros que não correspondem, né? Damos continuidade à mesmíssima vida de Jesus. Portanto, os atos que Jesus realizava têm igualmente o mesmo peso e medida os atos que realizamos, porque os atos de Jesus eram na divina vontade, assim como os atos que realizamos também. E aí a importância do conhecimento, a consciência, a fim de realizarmos esses atos, né, contínuos, completos, né, inteiros, a fim de que assim também Jesus possa descansar, né, com a certeza, a confiança de que outros Jesuses dão continuidade ao seu trabalho, à sua missão, a fim de que se cumpra, né, o que ele disse ao Pai, que todos sejam um, Pai, como eu e vós somos um. Né? Então é um só ato, uma só vida, uma só vontade, um ato único, um fiat divino, um fiat de Deus, um único fiat, né? Na qual abrange, envolve a todos, num único fiat, num único ato, mas que se estende então em todos, com um fim último e único, um propósito único de corresponder, de corresponder a Deus, de correspondência a Deus. E daí então o que Luísa estava dizendo, né, antes, que eu até fugi aqui do assunto. Recordo também que, rezando para que diminuísse os flagelos, me disse: Filha, acreditas tu que seja eu quem quer açoitá-los? Não, né? Claro que não. Pelo contrário, né? É tanto amor que toda a minha vida a confortei em refazer o que o homem estava obrigado a fazer diante da majestade suprema. E como meus atos eram divinos, multipliquei-os em tantos para refazer por todos e por cada um, em modo de encher céu e terra, e deixá-los em defesa do homem, para fazer que a justiça não pudesse golpeá-los. Mas o homem com o pecado rompe esta defesa, e rompe a defesa. Os flagelos golpeiam o homem, recolhem os frutos de suas escolhas erradas, de seus atos, né, errados, de seus atos à parte, né, como foi dito, né, roubam de Deus para viver ao seu bel prazer, para satisfazer as suas vontades. Porém, vontades estas que têm lá o seu fruto, né, fruto este que serve
não para outra coisa, senão que para que ela tome consciência e retorne ao propósito a que foi criado, a fazer os seus atos a partir da vontade de Deus e não de sua vontade própria, né? E não a satisfazer os seus anseios e desejos, né? Que em sua maior parte não não se dirige a Deus, não é para a glória de Deus, e sim para uma satisfação própria unicamente. Portanto, um ato à parte, um ato separado, né? E como um raio de sol que se desprende do sol quando toca a terra, o que chega? Senão apenas trevas, né? Se perdeu a luz, se perdeu o brilho, se perdeu o calor, está separado. Portanto, já não tem mais o devido efeito, né? Por estar separado do sol. Assim, a criatura, separada de Deus, né? O que vai dar são os flagelos, a consequência, seus pecados, que rompem a defesa que Jesus, né, formou para a criatura. Né? Multipliquei-os em tantos para refazer por todos e por cada um, em modo de encher céu e terra e deixá-los em defesa do homem, para fazer que a justiça não pudesse golpeá-lo. Então ele já tomou sobre si as nossas penas, né? Os nossos pecados, já recebeu todo ele. Portanto, assim era para a criatura não mais se separar, né? E se conscientizar e viver para Deus, em Deus, com Deus. Mas não, a obstinação pelo pecado a atrai, a seduz, né? A faz romper esta defesa, né? E os flagelos golpeiam, portanto, o homem. Mas quem pode dizer todas as pequenas coisas que me disse? Esta manhã estava a rezar e lamentava-me com Jesus que não me ouvia favoravelmente, especialmente porque não terminava de castigar, né? Não cessavam os flagelos, né? Dizia-lhe: para que rezar se não me queres ouvir favoravelmente? Na verdade, você diz que os males vão piorar. Então ele me disse: minha filha, o bem é sempre bem. Aliás, deve saber que cada oração, cada reparação, cada ato de amor, qualquer coisa santa que a criatura faz, é um paraíso demais que adquire. Assim que o ato mais simples, santo, será um paraíso demais. Um ato de menos, um paraíso de menos. Porque cada bom ato vem de Deus. E, portanto, a alma, em cada bom ato, toma a Deus. E como Deus contém alegrias infinitas, inumeráveis, eternas, imensas, de tal maneira que os mesmos bem-aventurados por toda a eternidade não chegarão a prová-los todos. Então não é de admirar que cada ato bom, tomando a Deus, Deus fica como comprometido em substituí-los por outros tantos contentes, né? O bem é sempre bem. Aliás, deve saber que cada oração, cada reparação, cada ato de amor, qualquer coisa santa que a criatura faz, é um paraíso demais que adquire, né? É um aproximar-se de Deus, né? Assim que o ato mais simples, santo, será um paraíso demais. E um ato de menos, um paraíso de menos. Porque cada bom ato vem de Deus. E, portanto, a alma em cada bom ato toma a Deus.
né? Ainda que inconscientemente ela toma a Deus para fazer um ato, porque o que Jesus diz ao jovem rico, só Deus é bom. Então tudo que é de bom que a criatura vem a fazer, Deus é quem faz por meio dela. Né? É num instante ali que, mesmo inconsciente, ela morre para ela mesma, né? Ela deixa de viver a sua vontade obstinada e pecaminosa e dá voz e vida à vontade de Deus. Né? Ela faz ali transparecer a bondade, a vontade de Deus em seus atos. E como ele disse, cada ato um paraíso a mais. Cada uma morte que se dá a esse ato, um paraíso de menos, né? Ou, como dizia, dos abortos divinos, a incorrespondência, né? Como ele diz, como Deus contém alegrias infinitas, inumeráveis, eternas, imensas, de tal maneira que os mesmos bem-aventurados por toda a eternidade não chegarão a prová-los todos, então não é de admirar que cada ato bom, tomando a Deus, Deus fica como comprometido em substituí-los por outros tantos contentes, né? Já aqui em vida, né? Em já recebermos esses tantos contentes aqui hoje, agora, em vida. Né? E cada situação não tão boa, de sofrimento, do que quer que seja, tudo aquilo que contraria a nossa vontade, né? São uma grande graça de Deus para fazermos essa transição e morrermos de uma vez por todas para nós mesmos, para dar vida a essa santidade, a esta vida divina, a esse Jesus que quer, né, crescer em estatura, sabedoria e graça em nós. Né? Em nós, lá foi na humanidade de Cristo, agora é Cristo na nossa humanidade, a divinizarmos, né? A Ele nos santificar, divinizarmos. Né? A mesma vontade que o conduzia, que conduziu Nossa Senhora, que conduziu Luísa, né? Que ela nos conduza e seja a vida em nós, que sejamos, né, nada mais que uma veste para o ser divino, extirpando então da nossa vida a vontade humana rebelde, corrompida, podre, apodrecida, mas está essa vontade, né, entregue, abandonada, diluída, né, no querer divino, no ser divino, né, a ela ser o escabelo dos pés da divina vontade, a fim de que ela reine. Porque, como foi dito, né, sumir, ela não vai desaparecer, porque a divina vontade reina em cima dela, né, a tem como escabelo de seus pés, né, a fim de que possamos, né, diante, como dizia no trecho anterior, de duas coisas, né, assim, aqui aos olhos humanos, né, de duas coisas boas, olhar, né, ter essa graça de olhar com os olhos divinos e ver que dessas duas coisas boas, escolher e ficar com aquela que é ainda melhor, né? Não aquilo que é bom aos nossos olhos, mas aquilo que é bom aos olhos de Deus, né? Ou seja, não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus, a vontade, o querer supremo, né? Que é aqui, ó. Então, se a alma sofre também as distrações por meu amor, no céu sua inteligência terá mais luz e agradará tantos paraísos a mais, por quantas vezes sacrificou sua inteligência, e tanto mais compreenderá de Deus, né? Calando a sua vontade, o seu gosto, o seu eu, para viver a vontade de Deus.
Tem um outro trecho que vai dizer: quanto mais se privar das coisas nessa terra, mais contentes terá no céu. É um sofrimento a mais nessa vida, é um paraíso a mais no céu. É mais para a gente ter essa consciência de que há muito mais. Como ele acabou de dizer, os santos na eternidade não gozarão de todos os bens, as maravilhas, as belezas de Deus. Né? Tamanho a grandeza e a infinitude de seu amor. Né? Então, se a alma sofre também as distrações por meu amor, sofre também as distrações por meu amor, no céu sua inteligência terá mais luz e agradará tantos paraísos a mais por quantas vezes sacrificou sua inteligência. Né? Quanta vã ocupação a gente tem nesta vida, coisas que não passarão para a eternidade, no sentido em que vãs ocupações que só servem para este mundo, ou seja, perca de tempo, né? Um correr atrás do vento, enquanto que o primordial que deveria de ser na nossa vida é negligenciado, é deixado para depois, é deixado de lado. Né? Então, viver, né, essas reparações, dar a Deus essas reparações por toda essa vã ocupação de nossos irmãos, né? Tão ocupados, se vê hoje tanta preocupação com o corpo, com o peso, com o cabelo, com isso, com aquilo, com a aparência. E a alma é deixada de lado, é abandonada, está ali a morrer às mínguas. Como disse ainda há pouco, a gente dá a morte à vida divina em nós. E queremos existir, e queremos ser conhecido, e queremos ser aclamado, e queremos ser, né, visto, que é ser como Deus. Se sofre as friezas por meu amor, tantos paraísos gostará e da variedade dos contentamentos que há em meu amor. Se sofre a escuridão, tantos contentamentos demais em minha luz inacessível, e assim de todo o resto, isto é, o que significa uma oração de mais ou de menos. Né? O entendimento que eu tive outro dia que vivemos o melhor momento, somos mais felizes que os bem-aventurados, né? Porque além de recebermos em vida aqui a felicidade dos bem-aventurados, temos a graça de sofrer na carne os sofrimentos, né, de Jesus. Assim tornarmos um com Ele, assim sermos um com Ele, poder igualmente a Ele, né, reparar, dar o contentamento a Deus, viver a verdadeira oração, né, de amor, de reparação, de doação, a fim de que outros conheçam, outros se abram, sejam, tenham as suas mentes iluminadas e caiam nelas o orvalho benéfico e traga, né, o seu fruto, né, de conversão, de arrependimento, de contrição perfeita, ainda que no instante da morte, no leito de morte, né, mas segundo o querer divino que possa chamar e trazer a todos de volta para Deus.
né? Então, tudo é graça, tudo é luz, tudo. Aí se entende o que os Dr. Salvador Tomazini lá dizia sobre Satanás ser um amigo, né? Sabendo que ele não vem atrapalhar os filhos da divina vontade, porque toda investida dele resulta em glória a Deus, é justamente por isso. E por isso ele não quer ser nosso amigo, e por isso ele não se aproxima. Mas digo dessa serpente, a serpente que está dentro de nós, a nossa vontade humana rebelde, que muitas vezes se levanta e quer dar sinais de vida. E acaba, hora e outra, nos levando, né, na conversa dela. Situação a qual também se torna luz, se torna, né, glória para Deus. Né? Porque é diante disso que temos a grande graça de viver um martírio dos martírios, né? O maior de todos os martírios, o martírio da nossa vontade, né? Quando renunciamos a nós mesmos para ficar com a vontade de Deus, o querer divino. Né? Então, como disse, ela não desaparece, não vai desaparecer por isso, porque precisa da presença dela, né? A fim de que na nossa liberdade a renunciemos para ficar com a vontade e a verdade de Deus. Então, se sofre a escuridão, tantos contentamentos demais em minha luz inacessível. E assim de todo o resto, isso é o que significa uma oração de mais ou de menos. Portanto, a constância no estudo, né, essa vida de oração íntima com Deus, a fim de colher dele as verdades, o direcionamento e entendimento, né, para poder realizar esses atos completos, né, terminados, né, para a maior glória de Deus e a salvação das almas, né, e a santificação, a divinização das almas. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.